De mãe pra filho, filmes e comentários. É. Qual é o filme? Invencível. Eu acho que a gente pode melhorar, né? Então vamos lá. Diga aí, Dudu. A gente assistiu aquele filme que fala de um garoto, né, que tem autismo e tem também uma síndrome genética de ossos, né, onde os ossos são bem frágeis. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa relação do pai, do filho, né, o que te mais chamou a atenção no filme em si, sem dar muito spoiler, né, pra quem não assistiu ainda. Que tá disponível na Amazon Prime. Não, mas não tá. Vamos lá, Dudu. Tá, pra começar, tem que falar que o Austin, ele sempre se demonstra muito positivo com todo mundo. Tanto que tem uma percepção maior, como por exemplo, ele enxergou em um personagem uma coisa complicada da vida dele que ninguém conseguiu ver. E aí depois que os outros conseguiram ver, aí sim tudo começou a mudar. E a positividade do Austin gerava muita coisa boa na própria escola. Mas essa coisa do Austin ser autista... E ser diferente também gerava incômodo, né, em algumas pessoas. Uhum. Mas o filme não foca exatamente no Austin. O Austin, pra mim, é o protagonista secundário do próprio filme. Mas assim, antes da gente mudar um pouquinho de assunto, é interessante falar que quando ele é transferido para uma outra escola por conta de uma crise que os próprios colegas, né, causaram, que ele teve que passar um tempo internado e tal, a escola sentiu a falta dele. Ou seja, a importância da inclusão na escola, né? O quanto é importante ter pessoas diferentes, com diferentes transtornos, TDAH, autismo, enfim, essa variedade, né? Que forma pessoas, né? Que isso é o que nós vivemos no dia a dia. E por que não também na escola? Né? E aí até todo mundo sentiu falta e pediu para que voltasse, né? Foi muito interessante essa parte, né? O Austin tinha um senso de humor, assim, incrível, né? E aí, falando do pai agora, né? Dando a deixa para você, né? Eu lembro de você ter se emocionado bastante, né? Em alguns momentos ali que te chamaram bem a atenção. Quais foram esses momentos? Pra mim foi a própria ideia do pai de não conseguir se aproximar do filho. É algo que é difícil no início. Qualquer pai vai passar por isso, que eu não consegui se aproximar dos filhos em alguns momentos, mas ele se esforçar ao máximo para conseguir chegar naquele, a se aproximar. E ele se esforçar para isso é muito bom. Bom, e ó, alerta de spoiler. Mas ele tentar também superar o vício dele em álcool é muito bom. E tem detalhes de tipo, quando todo mundo quer se separar dele por conta da bebida e tal. O Scott, tá? O pai do Austin. O Scott, os únicos que apoiam ele é os pais dele, que tentam ajudar. E o Joe, que é o melhor amigo imaginário dele, também se separa dele, no exato momento que ele faz a cagada pra família dele querer se separar dele. Então o amigo imaginário se separar também é por conta da família ter se separado. Então a gente fala de escolhas aqui, né? De uma escolha assertiva, né? De deixar o vício, né? De querer realmente escolher a família. Porque problema todo mundo vai ter, né? Mas assim, a gente não pode se perder em vício, seja ele de jogo, seja ele de bebida. Nenhum vício é bom, né? Quando ultrapassa os vínculos, né? Ali da família, quando ultrapassa as amizades, quando começa a tornar isso uma situação de risco, né? Já não vale mais a pena, né? Se torna um vício. Exatamente. Então, quando o Scott consegue se superar, conseguir fazer amizades na própria igreja mesmo, é muito bom essa parte do filme, já que ele não explora exatamente o personagem. Ele explora o mundo para fazer o personagem explicar melhor. Isso são detalhes que eu curti desse próprio filme. Ele se encontrou na igreja, né? Que ele achava que não era legal, que as pessoas não aceitariam ele também do jeito que ele era, né? Ele tinha meio que ali uma sensação também de que sempre ele estava errado, né? Que as pessoas iriam julgar ele. Só que ele não contava que ele iria encontrar o próprio pastor também no AA, né? Nos Alcoólicos Anônimos. Então, assim, isso trouxe pra ele que todo mundo tem algo, né, a ser melhorado, né? E então acabou que ele pôde entender que não é só a família dele que tinha tanto problema. E que poderia também ser resolvida. E com a parte do acampamento, o pai do Scott, ele começa a finalmente entender como o Austin funciona. Sim, essa parte não vamos entrar em detalhes para não virar spoiler. Mas os dois foram pro acampamento sozinhos. Essa é uma parte que realmente, só para vocês entenderem, o Joe, ele tem muita interpretação do que é o Joe, o que é o seu Joe no momento. No início do filme, você pode pensar que ele é só um personagem para fazer piada. Mas aí ele vira um personagem complexo que pode dar uma interpretação. E ele é divertido. Então, se você quer saber um pouquinho mais desse filme Invencível, conhecer um pouquinho mais da história do Austin, dessa família, que foi bem legal, né? Trouxe várias questões pra gente debater entre família, conversar, né? Você se identificou com algumas coisas, a gente pode falar mais sobre isso. Nós recomendamos pra você. É isso aí.